que o Guns N' Roses tinha grana do governo dos Estados Unidos, né? Isso eu não sabia. Foi o Caverna, o Gustavo que me contou assim, que o governo colocou grana pra exportar pro mundo mesmo, assim, pra ser a maior banda do mundo na época, assim. E tem um caso muito curioso, que é o caso do Jackson Pollock e do Mark Rothko, que são os pintores, né? Que os Estados Unidos estavam tentando se estabelecer em contraposição à ideologia da arte da União Soviética. Porque a escola de... Não era a única, né? Mas a principal escola de arte da União Soviética era o realismo socialista. Ou seja, é realismo no sentido do conteúdo e não da forma. A forma muda muito, mas o conteúdo é um conteúdo proletário, revolucionário, trabalhador, anti-imperialista, plurirracial, plurinacional. É isso que era o realismo socialista. Os Estados Unidos estavam tentando se contrapor à União Soviética, trazendo a arte abstrata como uma postura de liberdade restrita. Ou seja, aqui na Terra da Liberdade você pode fazer qualquer arte que você quiser que o governo não vai te cercear. Como que eles fizeram isso? Pesadamente financiando com dinheiro público a arte abstrata. O que é de uma ironia finíssima, assim. Então, o Pollock e o Rothko receberam recursos públicos para fazer com que a sua arte abstrata, não sei, caso vocês não conheçam, procurem esses pintores que eu estou falando, o Jackson Pollock e o Mark Rothko, vocês vão ver a arte abstrata. O caso do Pollock é expressionismo abstrato, acho que é o nome que tinha, né? E do Rothko eu não sei. Mas aí a ideia dos Estados Unidos era fazer isso, e eles conseguiram provar justamente o contrário. Que é, a arte ela precisa de um mecenas. Na sociedade capitalista, muitas vezes esse mecenas é o Estado. No caso da União Soviética, era o Estado. No caso dos Estados Unidos, também era o Estado. Então, eles projetaram esses pintores com dinheiro público para exportar uma ideologia específica. Agora, como que a China está fazendo? Né? Porque você não liga a Netflix e vê filmes chineses. Você não vê séries chinesas. Apesar de eu querer muito. Sim. Eu adoraria. Não, eu sinto que eles estão começando a colocar uma coisa ou outra. Né? Nos filmes coreanos sempre tem uma atriz chinesa agora, um ator chinês. A Coreia é outra coisa, então, né? Não, mas é que a Coreia chegou aqui. A Coreia chegou forte. E aí, através da Coreia, acho que eles estão colocando... Coreia, dinheiro público, inclusive, né? Um aparato estatal gigantesco, é uma fábrica de... assim, eu comecei a perceber, eu não sei quão intencional é isso, mas você concorda? Que, tipo assim, eles estão começando a colocar através da Coreia. Não. Porque não? Eu vi, eles me falaram lá qual que é a ideia, né? O que eles querem fazer para começar a se inserir como uma presença cultural de relevância, de peso. Eu vou contar uma história só para ilustrar. Eu estava sendo entrevistado pela CCTV, né, que é a televisão pública deles lá. E aí, a menina me perguntou, quais são as propriedades intelectuais do Brasil que são mais populares fora do Brasil? Aí eu pensei, entre países lusófonos, novela. Então, nossas novelas são muito assistidas em Portugal, em Angola, em Moçambique, em países lusófonos, né? E a música brasileira na América Latina. Sim. Então, os países latino-americanos escutam bastante, desde MPB, Caetano Veloso e tal, até sertanejo universitário. Sim. Eles escutam isso bastante no restante da América Latina. Bate forte também na Europa, nos Estados Unidos. Japão também. Aí eu acho que o jazz brasileiro e o MPB bate forte no Japão, né? Ele tem bastante publicação lá. Sim. Na Europa eu não sei mensurar. Mutantes os caras amam na Europa. Assim. Tem isso. Tem Mutantes, Sepultura, todas essas bandas índia e britânica, os caras, tipo, o que você gosta do Brasil? Mutantes, eu vi Mutantes Sepultura foi muito também. O Sepultura é... Mas tô falando... Os caras são bem tarados. No fenômeno da indústria musical brasileira, o sertanejo universitário pega muito forte na América Latina. Então, na época que o Michel Teló... Fora do Brasil, você diz... Sério? Tem gente aí... Na época que o Michel Teló estourou com o... como é que era? Nossa. Ai, Se Eu Te Pego, a América Latina toda escutava. Essa foi pro mundo todo. Fizeram um cover e tudo da música. Teve um cara que... Então a música brasileira ela é exportada pro restante da América Latina. E aí, olha que curioso. A moça me perguntou lá, ela tá falando inglês comigo. Ela perguntou, a última pergunta da lista, você jogou Black Myth Wukong? Aí eu falei, nossa, que pergunta curiosa, né? O que acontece? Eu não sei se você viu esse jogo, o Black Myth Wukong. O do macaco, né? É do Rei Macaco, né? Existe essa história do século XVI da China, que é A Jornada para o Oeste, que talvez seja a novela clássica chinesa mais popular do país, né? Que é basicamente a história do Dragon Ball. Que é um rei macaco que usa um bastão que cresce e voa numa nuvem, e ele é meio traiçoeiro. O Dragon Ball é fortemente inspirado nisso, que é o Sun Wukong, né? E que em japonês ficou Son Goku. Por isso que o Goku chama Goku, né? Caso vocês não conhecessem a história do Sun Wukong, vocês conhecem de tabela por conta da influência japonesa também, né? E esse foi o primeiro jogo que a China fez para competir no mercado internacional de videogame.
E ela entrou rasgando. Eu acho que é o jogo mais jogado do ano passado por muito, assim. Caralho. Foi feriado nacional quando ele foi lançado. É um jogo... Não é nem AAA, que é a categoria que a gente usa. É Quadruple A, assim. É um jogo que é de um nível de produção que eu nunca tinha visto na minha vida. E eles estavam mensurando entre nós latino-americanos qual foi o impacto cultural do jogo deles. Então não só eles lançaram, eles já lançaram medindo. Eles já lançaram querendo saber, deu certo, não deu certo, onde deu mais certo, como é que a gente vai fazer da próxima vez? Então tem essa questão da exportação, mas tem uma coisa diferente. O que eu mais escutei lá na China foram chineses falando assim, a gente não é os Estados Unidos. Porque eu falei isso pra eles, eu fui pra uma universidade conversar com os estudantes. E aí a gente podia fazer perguntas. Eu perguntei assim, todas as vezes que nós, latino-americanos, escutamos algum país falar que vai expandir a sua influência, a gente fica muito cético. Porque quando a gente teve a expansão da influência portuguesa, ela foi bastante danosa. Quando a gente teve a expansão da influência estadunidense, ela foi bastante danosa. Por que a gente deveria pensar diferente da China? E eles repetiam o tempo todo, porque a gente não é os Estados Unidos. A gente não é os Estados Unidos. A China foi colônia também. O que, assim, não dá carta branca pra ninguém. O projeto deles é interessante, não dá pra negar que é. Eles não querem só exportar produtos feitos na China no âmbito cultural. Então, séries, filmes, videogame, música. Eles querem transformar a China num centro de encontro cultural do mundo todo. E isso foi a coisa mais interessante que eu vivenciei lá. Porque eu vi gente do sul global inteiro. Era mais raro você ver um europeu e um estadunidense. Mas assim, iraniano, uzbeque, mongolês, russo, tinha de tudo. Tinha de gente de todos os lugares do planeta e com projetos estatais, bilaterais, para intercâmbio cultural direto. Então a China está se posicionando, utilizando o seu território, o seu poder econômico, a maneira como ela desenvolveu a sua própria infraestrutura para se tornar uma espécie de caldeirão cultural de todas as culturas do sul global. Eu achei essa maneira de se posicionar no mundo, culturalmente, não só politicamente e economicamente, bastante interessante, para dizer a verdade. Assim. Claro, isso impede a China de substituir os Estados Unidos? Não impede. Eu acredito que a gente tem motivos o suficiente para acreditar que isso não vai acontecer. Mas eu acredito que tem gente que é cético e tem toda a razão de estar cético também. A China, de uma certa forma, exporta capital. E exporta capital, por exemplo, nos nossos recursos naturais. A China compra as nossas reservas naturais. A China exporta capital para a África e para a Ásia para fazer projetos de empreendimento gigantescos e que são para explorar a mão de obra dessas pessoas. E isso, nem defensores da China vão dizer que não é, sabe? Porque é. Agora, a China não é os Estados Unidos, de fato. A China tem um projeto econômico distinto. A China conseguiu passar ilesa pelo projeto do neoliberalismo internacional. Na década de 90, quando a gente estava naquela onda de desestatização, de privatização, de desregulamentação, a China foi no caminho contrário. E o resultado está aí. A economia que, em 10 anos, gastou mais concreto em construção civil do que a humanidade já tinha gastado desde que o Homo sapiens existe. É esse tipo de desenvolvimento que a gente está vendo.